Então vamos lá, vamos tentar de novo. Começando, lugar de, como diz meus amigos da Lagoinha, lugar de novos começos. Vamos começar de novo a live aqui, vamos tentar para ver se vai funcionar. Então olha só, agora sim, né, a lista que está agora e na ordem que estiverem entrando, vai estar valendo então o sorteio do livro, beleza? A gente vai tentar aqui ir conectando, o pessoal está chegando aí. Então olha, repetindo. Se essa live, para quem está chegando agora, não conectou na primeira, essa live tratará os assuntos suicídio, que abrange tanto homens quanto mulheres, e a gente vai falar também sobre saúde emocional do homem, porque afinal de contas os homens representam 76% dos casos de suicídio no mundo. Então, olha, na ordem que estiver entrando aqui agora, vai estar aí rolando. Um abraço para todo mundo que estiver chegando. Aí a gente vai ver no final lá. Vou pedir para o terapeuta. Agora sim. E agora foi. Chegou. Agora foi. Está me ouvindo bem? Chegou. Agora funcionou. Marcos, seja bem-vindo aí a essa live. Deixa eu até aqui resetar o tempo para a gente começar a live de novo e eu não precisar cortar. Então, gente, está ouvindo todo mundo aí? Chama quem tiver que chamar. Repetindo mais uma vez, no final a gente vai estar sorteando esse livro aqui e a gente vai estar batendo um papo bem bacana com o terapeuta Marcos. Ele é lá de Macaé, ele vai estar se apresentando para vocês agora. Fiquem ligados porque, olha, o conteúdo que a gente vai estar passando para vocês hoje é de alta qualidade. Homens, prestem atenção. Não é só da saúde física que a gente precisa cuidar, da saúde emocional. Tá todo mundo pilhado, tá todo mundo grilado, é desemprego, é grana, é conta para pagar, é o estresse no limite, é aquele que é empresário, é aquele que é empregado, é muita gente, é muita coisa, e se a gente não fizer manutenção da mente, meu irmão, a gente quebra emocionalmente. Se a gente quebrar emocionalmente, muito da nossa família vai ser prejudicado. Então, Marcos, seja bem-vindo aí, saúde ao pessoal e se apresenta para que eles possam te conhecer. Isso aí. Boa noite, meus amigos. Há um tempo atrás, desde quando eu me formei, eu criei um projeto que é chamado de Liberté. Mas esse projeto ele já vinha sendo incrementado durante um bom tempo. Foi uma vez que eu fui dar uma palestra antes de me formar em psicanálise. Hoje eu estou formado em psicanálise, trabalho com 4 excelências, que é a psicanálise, a programação neurolinguística, a hipnose clínica, e eu uso as estratégias do coach para poder direcionar a vida dos meus pacientes em seguir, seja da forma financeira ou com desenvolvimento de sonho. E aí, um belo dia, eu fui dar uma palestra falando sobre suicídio, e lá tinha uma garota que ela virou e falou o seguinte: eu estou aqui, mas para mim tudo isso é balela, porque eu não acredito nisso. Aí eu perguntei, mas por que você não acredita nisso? Porque todos vocês só lembram da gente no Setembro Amarelo. Vocês só lembram que a gente existe no Setembro Amarelo. Então, durante todo o resto do ano, a gente é inexistente. A gente, tipo assim, é como se fosse para chamar a atenção, que é o que vocês, na maior parte das vezes, falam. E aí eu sentei com ela e falei, então, a partir de hoje, a gente vai mudar isso. E foi quando eu criei o Projeto Liberté, que significa liberdade. E esse projeto é oferecido durante o ano inteiro, onde eu, infelizmente, por enquanto, estou sozinho na idealização dele, mas durante o ano passado eu atendi 317 pessoas do Brasil inteiro, sozinho. Atendi, dando orientação, estimulando e fazendo com que cada um desse uma sequência na vida. E aí as pessoas acabam se perguntando, mas por que uma pessoa entra em desejo de suicídio? Aí vem um monte de questão. A gente não pode julgar. Cada um vai ter um problema. Se eu sentar aqui e falar dos meus problemas, para alguns vão ser dito o quê? Ah, isso é pouco. E se outros vierem para mim falar os deles, outros vão virar e falar que também é pouco. O problema só é grande para quem está vivendo ele. A cruz, vamos dizer assim, a cruz, cada um vai carregar a sua. Isso de fato é verdade. E aí, quando eu criei esse projeto, eu comecei a desenvolver cada vez mais ele e estendendo. Só que as pessoas me perguntam assim, mas eu não tenho condição, porque de fato, quando a gente cria um projeto, e esse projeto é social, e eu estava vendo um número de pessoas que estavam acabando tirando a vida, fazendo, primeiro fato é a tentativa, e depois vem
a consumação. E vem, só que antes da tentativa final, veio outras antes. E aí eu me pergunto, ninguém fez nada? Ninguém tentou intervir? Cadê as instituições, cadê as igrejas, cadê as escolas, cadê a própria família que é ela que deveria ser a que mais visualiza isso? E aí a gente começa a observar vários detalhes. E isso é independente de idade. A menor pessoa que eu atendi, que já começou a ter os interesses suicidas, e começando com a manipulação, com a mutilação dos braços e das coxas, foi uma criança de 11 anos. Então a gente pensa assim, é só gente adulta que vai ter problemas? Não, as crianças estão tendo também. E idosos. Eu atendi um idoso de 89 anos que já não aguentava mais viver. E aí você para pensar como é que você vai estimular. A primeira fase que a gente tem que conversar com as pessoas é você esquecer o seu eu. Na hora que você for sentar com alguém, não leve o seu eu acho. Não faça isso. Ouça. Essas pessoas estão querendo desabafar, não julgamento. E hoje em dia a gente está tendo isso, é julgamento. As pessoas estão simplesmente julgando umas às outras. E isso é o erro. O erro começa dali. E quando eu comecei com esse projeto, eu vi grandes avanços. E eu falo assim com muito orgulho mesmo, que dessas 317 pessoas que eu atendi ano passado, que esse ano eu pretendo ajudar mais pessoas, eu não perdi ninguém. Eu falei não perdi ninguém porque elas são minhas também. São minhas amigas, fazem parte da minha família. Então isso para mim é importante. E aí me perguntaram, mas você cobra quanto? Aí eu perguntei, quanto vale uma vida? Uma consulta? Não. Uma vida não tem preço. Você sentar para você ouvir uma pessoa não tem preço. E é totalmente gratuito. E aí, mas como é que a gente faz? Eu falei assim, quando você sair dessa, e você vai sair, o preço que você vai pagar, passe à sua frente. Ajude outra pessoa. Essa é a única condição. Então, muito bacana, muito legal. A gente pensa que é simplesmente para ajudar o outro, a gente pode ajudar os outros com um simples, com um básico, com o melhor que a gente tem. E a gente pode fazer isso. Eu comecei sozinho, eu sei que eu não vou ficar sozinho. Existem outras instituições e a gente pode abraçar as causas. Você quer ver um exemplo claro? Olha o fato que a gente está passando hoje. O fato da crise. A crise veio antes da pandemia. Quantos pais de famílias, que aí a gente já vai fazer um link em relação à saúde do homem. Quantos pais de família que foram doutrinados em sustentar uma casa, né? E aí, na maior parte das vezes, perderam o emprego e não sabiam o que fazer com a família. Uhum. Entraram em surto. E aí entrou em crise, depressão, até o fim. Porque eu já vi lá pessoas falando que eu não quero ver a minha família definhar por minha culpa. Isso é pesado, isso é muito pesado. Então a gente para pensar assim, mas existem outros meios. O que mais a gente senta e conversa com as pessoas é que elas pegam e falam o seguinte, existem outros meios. De fato existem, então me apresenta. Vamos parar de tentar calar o público com frases feitas e vamos apresentar às pessoas soluções. Porque é muito mais fácil a gente falar, mas em vez de enfiar a mão na massa e ajudar. Então, se você parar, você conversar com alguém, falar assim, estou com dificuldade, tá? Qual é a sua dificuldade? Eu estou passando por dificuldade assim, assim, assim. Então, o que você acha que poderia ser feito? Porque na maior parte das vezes, essa pessoa tem a solução, mas ela só precisa de um incentivo. O melhor para mim não é o melhor para todos. Aí a gente vai lembrar da nossa mãe. Você não é todo mundo. Porque a nossa mãe ensinou isso pra gente. Não sou eu que tenho a resposta para tudo. Mas eu sei o melhor para minha vida. Assim como você também sabe o melhor para sua vida. Então, precisamos ter mais empatia, se colocar mais junto com o outro. Você quer ver um outro problema que eu estou atendendo muito em consultório? Consultório home aqui dentro de casa, né? É o fato de que as pessoas estão perdendo os empregos por causa que são trabalhadores diaristas,
são pessoas que são autônomos, são pessoas que precisam trabalhar. Beleza, precisa, gente, realmente precisa ter a contenção por causa do vírus. É porque as pessoas estão pensando o seguinte, a gente precisa trabalhar, eu também sou autônomo. A gente precisa trabalhar. Só que eu quero que vocês imaginem o seguinte, vamos lembrar do suicídio? Quanto vale uma vida? Ah, se eu estou vivo, tudo bem, é eu que me importo? Podemos pensar assim? Não é dessa forma. Então, se a gente for parar para pensar, se eu posso comprometer outras vidas, então essa é a ideia. Então, vamos primeiro aquietar o nosso coração em relação à ansiedade e vamos tentar buscar meios. Como que a gente busca meio? Tentando buscar soluções para determinadas respostas. Se você puder ajudar aqueles que ainda não chegaram a uma resposta, ótimo, ajuda, por favor, agradeço. Se você alcançou a sua resposta, parabéns. Se você não tem resposta, conte com a gente. Nós vamos tentar achar uma resposta. Essa que é a ideia de corpo, essa que é a ideia de juntos. Juntos somos mais fortes justamente para isso, para podermos estarmos juntos e tentar achar uma solução. Não uma solução para mim, é uma solução para nós. E aí a situação é, as pessoas estão ficando dentro de casa, eu fico vendo um monte de memes. Memes engraçados, que o marido prende a mulher. Olha lá, minha mulher sumiu, quando vai ver a mulher está presa dentro do guarda-roupa, eu não aguento ouvir a voz. Aí todo mundo leva isso, porque não foi instaurado dentro daquela família o diálogo. Porque a partir do momento que o diálogo dentro de uma família existe, todo momento estar perto é importante. É muito importante. E aí a gente para pensar, como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa reestruturar dentro de casa. Porque agora, esse é o momento, porque nós estamos presos dentro de casa. Aproveita esse momento. Quando você ouvir a sua esposa falar, não pense que é reclamar. Às vezes ela está só desabafando, do jeito dela é um desabafo. Quando você ouvir o seu marido preocupado porque não vai ter dinheiro o mês que vem para pagar o aluguel, para pagar a conta de luz, para pôr alimento ali, em vez de falar, você só reclama. Não, ouça. Ouça. Nós precisamos ouvir mais. Estamos precisando ouvir, é isso que a gente precisa. Vamos Marcos, deixar... a Fabiana está mandando uma pergunta aqui, ela falando assim, qual o primeiro sinal de que a saúde emocional do homem está abalada? Porque assim, você acabou de falar agora, ouvir, mas alguns homens são muito ruins para falar. O homem é diferente da mulher, a mulher chegou da rua, ele perguntar como é que foi o dia, ela vai contar com detalhes. O homem vai perguntar aí como é que foi o dia, ele foi bom ou foi ruim. A maioria dos homens não vão ser detalhistas. O que as mulheres e as pessoas da casa podem fazer para observar os primeiros sinais de que o homem não está emocionalmente saudável? Às vezes nem ele mesmo nota, mas às vezes alguém da família vai dar aquele start assim, você está precisando de ajuda. Sabe como? Vou dar o exemplo utilizando a própria mulher. Quem é mãe que está ouvindo vai saber disso. Se você é mãe, ou se você é pai, ou se você tem alguém na sua dependência, você vai saber. Quando alguém chega, alguma pessoa dependente de você, chega em casa e simplesmente com um humor totalmente descompensado ou silencioso, você pode nem ouvir a voz, mas você vai saber que a pessoa não está bem. Toda mãe, quando chega em casa e o filho está calado demais, a mãe vai perguntar, tá tudo bem? Ela vai saber que não tá. A melhor forma de saber é o corpo fala, o silêncio desacerbado fala. O homem, vou te dar o exemplo do meu pai. E eu te falo, depois que eu fui o meu primeiro paciente, eu pude entender quem era o meu pai. O meu pai simplesmente é aquele tipo de italiano que ele só dava abraço na gente 3 vezes ao ano. No Natal, no meu aniversário, quando eu falava, pai, hoje é meu aniversário. E no aniversário dele. Mas eu tenho certeza piamente que meu pai me amou em todos os momentos da vida dele enquanto ele esteve vivo. Sabe por quê? Porque a forma dele demonstrar amor não é falando, filho, eu te amo, estou aqui por você. Mas a forma dele demonstrar para mim era simplesmente falar, eu nunca vou deixar faltar nada para você. Então cada um tem uma forma diferente. Quando você está dentro de um contexto, tudo que foge de uma normalidade
se torna algo para ser analisado. Como que um homem a gente consegue identificar isso? Se você é realmente uma esposa, você vai ver quando o seu marido está saindo da normalidade daquilo que você conhece. Então, por isso que as famílias precisam se conhecer. Assim como um filho, assim como uma esposa. Tudo aquilo que foge de uma normalidade. Basta você observar. Os detalhes estão ali. Estão ali. Ah, eu não quero... não estou com fome. São exemplos. Quando a crise dentro de uma casa começa a ser bem agressivo, tanto a mulher quanto o marido, ele vai começar a preferir ficar fora de casa do que voltar para casa. Existe um problema ali. E aí muitos preferem achar que não. Então, como que a gente observa a saúde emocional de um homem? São nos detalhes. Começa a observar. Se você está casado com essa pessoa, seja lá quanto tempo, você foi criado um padrão com essa pessoa. Foi criado um padrão, você criou uma ideia. Então, tudo que foge daquela normalidade é algo passivo para ser analisado e ser questionado. Correto. Ótima dica. Uma coisa que é intrigante sobre essa questão da observação da família é que algumas famílias não conseguem notar, por exemplo, nem mesmo que os filhos estão fazendo a automutilação. Muitas vezes são os professores que têm que informar a família de que o filho está se automutilando. O que está acontecendo? Por que essa observação familiar está tão prejudicada assim, a ponto da gente não perceber? Talvez alguns homens já estejam adoecidos há muito tempo, a família não percebe, os filhos não percebem, justamente porque a gente está tendo dificuldade de perceber coisas que são físicas, como a automutilação. Imagina coisas que são emocionais, que é muito mais fácil de talvez mascarar para quem não tem uma certa experiência. Essa falta de observação das famílias talvez seja responsável direta por essa negligência até da procura. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e pelo projeto que você tem, incrível, demais mesmo. E saber que tem essas 300 e poucas pessoas aí. Gente, aqui tem uns cachorros, a gente ainda vai falar sobre o poder terapêutico dos animais. A gente vai fazer uma live só sobre isso. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir os cachorros latindo aqui. Até esqueci o que eu estava falando, gente. Esqueci o que eu estava dizendo. As automutilações, como poder identificar em uma família? Sim. Então, essa falta de observação das famílias está desencarretando uma série de coisas. Então, assim, a maioria das pessoas que me procuraram recentemente para procurar terapia, elas não vieram por conta própria. Elas não chegaram à conclusão que precisava de ajuda. É sempre alguém que diz. Só que às vezes é um amigo. Normalmente é um amigo. Não são as pessoas da casa. Raramente são as pessoas da casa que fazem isso. E hoje a gente está todo mundo dentro de casa. É hora de não apenas a gente estar junto na casa, mas a gente se observar. Agora o filho adolescente está em casa, o marido está em casa, se não está o tempo todo, mas está mais tempo em casa. Todo mundo está mais tempo em casa. Então, assim, é hora da família ser mais engenheira do ambiente, dar um up aí nessa observação? Então, o que acontece? Isso eu aprendi até mesmo eu ouvi até a Kelly falando isso. E, de fato, eu concordo isso perfeitamente com ela. Nós estamos vivendo uma época de pais vivos de crianças órfãs. Então, o que acontece? São crianças que estão sendo criadas, mas os pais são ausentes. E aí, o que acontece? Isso vem de um ciclo que, se não for interrompido, isso vai dando sequência. Então, os pais já estavam doentes, negativados. Tem uma frase que é praticamente assim: engoliu tanto que se afogou. E os pais passaram a vida inteira só engolindo e chegou a época de ser pais e simplesmente não sabem ser pais. Não é só ser progenitor. E aí, como que a gente identifica isso? Aí vem aquela questão da observação do contato pai-mãe. Qual é a função de um pai?
Qual é a função do pai, do homem, do pai de família? Apresentar o filho à sociedade. E isso existe? A gente não vê isso. Você quer ver o exemplo da nossa criação? Pessoas mais velhas. Eu tenho 32 anos e eu tive uma ótima criação, a ponto da minha mãe simplesmente fazer aquele rabo de olho para mim e já ser o suficiente que, se eu aprontar, eu ia levar uma chinelada. Então, você para analisar. E aí? Nós estamos vivendo em épocas onde os pais estão ausentes por vários motivos. Vamos para o primeiro motivo coerente, né? O primeiro motivo coerente é a questão de que precisa sair para trabalhar, porque se não trabalhar não tem dinheiro, não tem como sustentar. Só que se você for parar para pensar, você trabalha quanto tempo por dia? Uma dinâmica que eu faço nas minhas palestras para você entender. Só para vocês entenderem aqui, para quem já viu isso nas minhas palestras, vão entender. Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que estão paradas, as que estão andando e as que estão correndo. O que as 3 têm em comum? Não me vem falar perna, não, porque não é isso, não. O que as 3 pessoas têm em comum? O que as 3 têm em comum? Sabe o que as 3 têm em comum? 24 horas no dia. O tempo não muda para nenhuma das 3. Então nós estamos vendo famílias paradas, nós estamos vendo famílias correndo demais para dar conta das coisas lá de fora e esquecendo de olhar o que é mais importante, aquilo que ela jurou zelar, que é a própria família. E aquela que está andando está sabendo como caminhar. Então tenta identificar você dentro de casa, quem você é. A função de uma mulher e de um pai, de um homem dentro de casa são iguais. Dividir a criação dos filhos e da saúde mental de ambos é igual. É igual. Ali os dois têm que estar juntos. É simplesmente um acompanhar o outro. Então isso está simplesmente acontecendo, que as pessoas estão deixando de ter os diálogos dentro de casa. E aí o que acontece? É muito mais fácil colocar a culpa na escola, porque a escola ela é responsável pela educação, não pela criação. O estatuto que saiu bananando tudo aí e fazendo as confusões, dizendo que a escola, a sociedade e os pais que são responsáveis pela criação de uma criança. Mas a escola, a função dela é fazer o quê? É educar, ensinando o conteúdo da escola. Mas os aprendizados e o ensinamento de vida é dentro de casa. Aí os pais precisam sair para trabalhar, lógico, precisam sair para trabalhar. Mas não ficam 24 horas fora. Não fica 24 horas fora. Então, o que eu sempre oriento? Eu falo isso porque eu atendo famílias. Ah, meu filho está muito irredutível, mas você conversa com seu filho. Ah, a professora falou que ele está assim, assim, assim. Mas você conversa com seu filho? Ah, vou pagar um psicólogo para ele. Ah, que bom que esse quer pagar um psicólogo, ainda bem. Mas ele sentar com seu filho para você conversar. E aí cai sempre uma certa responsabilidade nas costas da mãe. Porque se você for parar para pensar, vamos parar para pensar numa coisa. Quando a gente era pequeno e a gente aprontava, e as pessoas viravam para a gente e falavam: menino, você não é mãe, não? Só falava isso. E o pai estava onde? O pai também estava ali. A responsabilidade é de ambos. Essa é a responsabilidade de ambos. Então, quando a gente para pensar como que a gente vai identificar em nossas crianças, é observar. Vamos parar para um outro detalhe. Esses tempos atrás, atendi uma criança que o sol estava de matar mesmo, e a mãe foi levar a menina no meu consultório. Chegou lá, o sol, assim, insuportável, que o ar-condicionado não estava dando conta, e a menina estava como? Toda encapuzada. E eu perguntei: você não está sentindo calor, não? Não, eu prefiro ficar assim. Aí eu fui: mãe, você já perguntou à sua filha por que ela está usando casaco nesse sol? Ah, ela gosta. Mas você nunca questionou por que ela gosta? Ah, ela gosta. Eu deixo ela fazer o que ela quer. Aí depois eu chamei a mãe.
tive que chamar ela para mostrar que a filha estava com os antebraços todos flagelados. Todos. Por isso que ela usava o casaco. Aí você está vendo aonde que a ausência dos pais existe? Isso é importante. Sim, a figura paterna, ela é prejudicada por uma série de coisas. A gente até falou, eu acho que na primeira live da semana, sobre o quanto a figura paterna, ela cria uma representatividade até de Deus. A primeira referência que uma pessoa teria de quem seria Deus é a figura paterna. Consequentemente, assim, por muitos motivos, até culturais, a figura paterna ela foi desconstruída também. Muitas mulheres foram abandonadas, a pensão alimentícia é miserável, a cultura de que homem não presta é passada de geração em geração. Consequentemente, um machismo tóxico que faz com que homens sejam culturalmente, às vezes o temperamento dele, a personalidade dele é de sensibilidade, mas ele foi treinado para ser durão, para não mostrar a fragilidade. Isso tudo acaba acarretando uma série de problemas. Então, assim, muito da cultura imprime tanto a desconstrução da visão do homem dentro da família, e alguns homens se acomodam a isso. Assim, a minha função não é essa mesmo, eu sou o cara que não presta, eu sou aquele que mal bota dinheiro dentro de casa. Então, assim, tem gente que fala que falar mal de homem é um esporte. Às vezes, quando você fala muito assim, quando tem uma roda de homens falando, eles falam sobre o quê? E quando tem uma roda de mulheres falando, elas estão falando sobre o quê? Sobre mal dos homens. Então, assim, o quanto isso culturalmente está prejudicando. E o quanto os homens estão vestindo essa capa. Eles estão pegando essa capa e estão falando assim, não, a gente não presta mesmo, a função da casa é das mulheres, e essa terceirização de responsabilidades tem causado um dano gigantesco na família, porque a paternidade não tem sido assumida como se deveria pelos homens, por uma série de fatores, mas que precisa ser feito urgentemente. Precisa, porque se a gente for parar para pensar, o pai é o herói. Sempre vai ser o herói. Só que a mãe também é heroína, é a Mulher Maravilha, vamos dizer assim. Então nós temos dois heróis dentro de casa. E precisa ser visualizado dessa forma. Só que não é mostrado assim. Então os pais hoje em dia estão deixando de ser pais. Não generalizando, mas boa parte sim. Então o índice, para você ter ideia, o fato da mulher sair de casa para trabalhar, porque hoje em dia o contexto está muito complicado, de fato, é tão complicado a gente sobreviver, ainda mais aqui no Brasil, com todas as questões políticas e tudo. Então, o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar e as crianças. Então, como também tem gente que não exerce a função de chegar em casa, pegar e falar assim, filho, me fala, cadê seu dever de casa? Cadê eu trouxe? É mostrar interesse. O interesse, isso é primário, isso tem que ser trazido desde lá da infância. Então, fazer a diferença, se a gente fosse apegar muito à questão passado, que o passado ele é relevante, tanto que eu sou psicanalista, é impossível falar que o passado é inexistente, não, o passado ele é presente na nossa vida, a todo momento, mas nós precisamos entender como ressignificar ele. Como podemos ressignificar? Se a gente começar a colocar dentro da nossa família, estipular isso, organizar, e que a nossa criação pode ser melhor, entendendo que todo mundo vai ter voz, mas no seu devido momento, né? No seu devido momento. E que tem argumentos para isso, que haja diálogo entre a esposa e o esposo, que haja diálogo para poder criar a melhor forma dos seus filhos, e não uma responsabilidade. Eu conheço pais que criaram filhos sozinhos, por N situações, e que criaram boas pessoas. Assim como eu conheço mães que criaram filhos sozinhas e criaram e com boas situações. Então, a gente precisa começar a desenvolver o que você pode ver dentro da sua casa. Existe o diálogo? Você está olhando para os seus filhos? Então, a gente está falando só em um contexto. Sobre o contexto em relação às tentativas de suicídio dentro de casa em relação à criança. Mas e a mãe? Mas e o pai? E a pressão que o pai recebe socialmente? Que ele precisa cuidar de dentro de casa. Isso as pessoas não falam.
Você sabia que o índice de policial que cometeu suicídio é maior do que o índice da população toda? De Isso não é policial. policial. Isso não é falado. E a maior parte deles cometeram suicídio quando eles estavam à paisana, não em exercício. Então, são N situações. N situações. Profissionais da saúde que tem que lidar agora que vai ser complicado por causa do corona. De uma certa forma, todos nós que somos profissionais da saúde fomos intimados a comparecer para poder ajudar de alguma forma a combater isso, de fato. Só que vem aquela questão, e quem cuida de você? Mas, Marcos, por que que você acha que assim, por que que tem tanta diferença? A OMS diz que 76% dos suicidas do mundo são homens. O que que Não, acontece? O que que acontece emocionalmente para que os homens sejam mais executores? Eles chegam ao final dessa linha, porque assim, proporcionalmente a diferença é razoável. O que que você acha que acontece? Que fenômeno é esse que faz com que o homem emocionalmente seja, apesar da mulher ser chamada de sexo frágil, o homem demonstra, pelo menos numa pesquisa dessa, uma fragilidade emocional tão grande ele assume a grande parte do suicídio. O que você acha? Qual a explicação que teria do porquê isso está acontecendo? então bora lá. Qual é uma das primeiras frases que a gente escuta quando a gente vai tomar uma injeção? Nós homens. Homem não O homem não chora, chora. né? E aí você vai levando isso ancorado por uma vida inteira. Você vai apanhar, o homem não chora. Se machuca, o homem não chora. E aí isso faz sentido? De fato faz sentido. São âncoras que a gente acaba sendo levadas. E aí, o que faz ser somente homens? De cada 5 tentativas de suicídio, 3 são homens. De cada 5 tentativas de suicídio, 2 é fingimento, é para chamar atenção. De fato, isso existe. Não vamos desconsiderar. Mas aí eu viro para vocês e falo: você está disposto a pagar para saber se aquela porcentagem é fingimento ou é verdade? Ou você quer dar assistência? Porque você só vai descobrir de uma forma. Então, a maior parte das pessoas, quando elas pegam e fazem isso, elas não estão levando em consideração. Então, o homem, por causa da pressão que ele recebe desde pequeno, ele é obrigado a engolir. Engole choro. Você não pode, você é homem. Engole choro. E ele passa uma vida inteira engolindo choro. E aí vem as outras questões. Vem várias outras questões. E aí, quando junta a questão de ter que sair para trabalhar, quando junta a questão de ser obrigado a ter uma namoradinha, vai que ele não quer ter uma namoradinha. E aí vem outras questões, N situações envolvidas, vem questões religiosas, vem outras questões. Então, assim, o número maior é bem maior por causa de vários outros fatores. Eu atendo pessoas que tentaram suicídio, eu posso te narrar que, lógico, que a maior parte são homens que eu atendo. Mas são, assim, situações tão exorbitantes que as pessoas falam assim: não acredito que ele tentou tirar a própria vida por causa disso. Entendeu? E, na verdade, a gente não pode julgar. A gente não pode julgar. Você falou dessa questão religiosa, muito interessante. De 2014 para cá, houve uma grande onda de suicídio de pastores. Não se ouvia falar de tantos líderes religiosos, filhos de pastores, até, se eu não me engano, filho do pastor Rick Warren, de Saddleback, conhecido como Igreja com Propósito, que desenvolveu essa visão ministerial. Um dos filhos dele também se suicidou. Eu acho que no final do ano passado, um pastor, líder até de um ministério de prevenção ao suicídio de uma grande igreja americana, se suicidou. O que você acha assim, no trabalho que você tem feito? Será que a gente espiritualizou esse negócio demais? Será que as igrejas
não atentaram para isso. Teve uma igreja, se eu não me engano, em Maceió, foi um dos suicídios mais impactantes para a igreja. O pastor se enforcou em cima do púlpito da igreja e deixou uma carta dizendo que foi a igreja que o enforcou. Então, assim, o ministério pastoral, por exemplo, ele tem uma gangorra emocional muito grande. De manhã você está visitando uma família que tem um bebê e no mesmo dia, à tarde, você está fazendo culto fúnebre. Então, assim, essa gangorra emocional que o ministério pastoral, por exemplo, e de líderes religiosos diversos tem enfrentado, será que tem alguma responsabilidade nessa grande onda de suicídios de pastores de 2014 para cá? Tem. Por quê? Vamos lá. Uma das coisas que mais acontece no ser humano é a autocobrança. Nós todos nos cobramos muito para tudo, porque a gente quer sempre fazer o melhor. Só que quando as cobranças começam a vir de formas externas e a gente não está apto a ouvir determinadas cobranças e toca no emocional da gente, porque nós somos o quê? Nós somos seres emocionais. Não tem como eu virar aqui e falar para você que eu não sou emotivo. Eu sou emotivo, eu choro, eu rio, eu sou emoção. Dentro do consultório, eu faço a diferenciação das emoções. Eu faço com que os meus pacientes compreendam que quem domina as emoções é ele e não as emoções os dominam. Existe uma diferença sobre isso. Só que o que hoje está acontecendo muito dentro das igrejas é uma autocobrança muito grande em relação a isso. E aí quando começa você, sendo pastor, tendo que dominar um rebanho, um monte de ovelhas, que estão passando por um monte de problemas emocionais também, só que os seus problemas emocionais. Ajoelha e fala para Deus. Não é simplesmente que Deus não vai ouvir, porque Deus ouve a gente a todo momento. Não é questão de fé. Até mesmo se a gente fosse levar por uma questão religiosa, até mesmo o rei Davi, quando vinha de suas batalhas, rei Davi estava lá, depressivo também. Então, se você for parar para analisar em vários outros detalhes, a gente precisa compreender que todas as emoções, elas vão vir participar da nossa vida. Assim como a tristeza, assim como a alegria, assim como a raiva. Só que em algumas pessoas, elas estão tão frequente com a tristeza que ela não consegue. Ela acaba se vestindo um rótulo. Para você entender um pouco, as pessoas entendam um fato muito importante. A formação que você tem é só um título. Você não é seu título. Eu tenho vários currículos, eu tenho vários títulos, então quer dizer que eu tenho múltiplas personalidades? Não. Se eu decidir amanhã pegar todos os meus certificados, guardar dentro de uma gaveta e morar na roça, capinar e cuidar de galinha, eu não vou perder a minha essência. Eu não sou o meu título. E hoje, gente, as pessoas estão se apegando a títulos. E aí, quando elas se apegam a títulos, elas acabam vestindo uma certa responsabilidade 24 horas de uma coisa que ela esquece dela mesma. Você não nasceu assim, você escolheu ser assim. Eu escolhi ser terapeuta. Eu não nasci terapeuta. E se até o final da minha vida eu decidir outra profissão, eu vou escolher outra profissão. Então os pastores acabam tendo um conflito quando chega ali. Porque os problemas emocionais dele não estão sendo ouvidos. Quem está ouvindo os problemas deles? E se ele for sentar com outra pessoa para ouvir, será que essa pessoa tem ouvidos bons para não julgá-lo? E quantas vezes algum pastor certamente não tentou conversar com alguém, foi julgado e foi obrigado a ser o homem que engole o choro? Então, a gente precisa pensar muito em relação ao julgamento que as pessoas fazem. Uma vez atendi um médico que ele virou e falou o seguinte: eu quero desfazer de tudo que eu fiz, eu tenho uma clínica, eu não quero mais trabalhar nessa clínica, eu não estou aguentando mais porque é muita pressão. A minha família me pressiona muito. Mas por quê? Porque tudo é porque eu sou médico, tudo porque eu sou médico, tudo porque eu sou doutor. Você não pode fazer isso porque você é doutor. Eu não aguento mais isso. Aí vai eu fazer um trabalho de construção na cabeça dele, desconstrução de conceitos. Você não é a sua função. Você escolheu uma função. Ele não podia sair de bermuda na rua porque a família dele, você não pode, você é médico, você não pode. Por fim, depois de todo um trabalho feito com ele, quem me manda uma selfie de bermudinha carregando na família? Ele. Porque ele compreendeu que ele não é a função dele.
Ele escolheu a função dele. Assim como um pastor, assim como um pedreiro, assim como qualquer outra função. Nós escolhemos essas funções. E se a gente decidir trocar de função, tudo bem. Tudo bem. A questão com os pastores é que ninguém está ouvindo eles na maior parte das vezes. É pastores, é padres, pastoras. Teve uma pastora que ela fez o último culto dela, terminou. Antes que todo mundo saísse, ela subiu e se jogou do 8º andar. E aí? Alguém parou para pensar? As pessoas... existem mitos sobre o suicídio. Ah, não tem como identificar. Tem como identificar. Uma vez atendendo um rapaz, ele veio me pedindo auxílio sobre uma amiga dele. Ah, ela é muito ignorante. Eu falei assim, intensifica. O que ela está tentando, através da ignorância, é te afastar, porque ela quer se sentir totalmente isolada para ela poder fazer o que ela quer. Intensifica, fica com ela. Enquanto você estiver com ela, ela está presa a isso, ela não vai querer se matar porque ela tem alguém que cuida dela. Ela não vai se apegar àquela questão de que ela está sozinha, então se eu morrer, ninguém vai sentir falta. E aí depois vem a outra fase de barganha, que é quando ela vai tentar mostrar para todo mundo que está bem. São fotos sorridentes, lugares felizes, e aí depois vem o ato. Então existe uma correlação entre a solidão e o suicídio. Não que necessariamente a pessoa não tenha um monte de gente à volta, mas quanto mais tiver gente próxima, como você falou assim, às vezes a gente tem uma pessoa que está muito ignorante, às vezes é uma reação repelente para que na sua solidão ela tenha coragem de tomar determinadas decisões a respeito disso. Então, assim, normalmente a gente se afasta do ignorante, mas às vezes o que pode curar o ignorante, a pessoa grosseira, no trato é justamente a proximidade. E aí o que acontece? Não é que você tem que aceitar as ignorâncias. Existe uma questão. E aí a pessoa foi ignorante, aí você vai entrar em um diálogo para ela raciocinar o que ela fez. Às vezes, olha só, quando a gente lembra das emoções, quando a gente lembra de todas as emoções, como que é importante a gente compreender sobre cada uma delas? Uma pessoa que ela está entrando em uma fase de suicídio, a emoção que mais está dentro dela acaba sendo a tristeza. Uma tristeza profunda de dor. E ela quer tirar a própria vida porque ela já não aguenta mais aquela dor. Ela não consegue dormir. Se ela dorme, ela tem pesadelos. Se ela acorda, a vida dela é um pesadelo, ela só quer acabar com aquilo. Quem não quer acabar com a dor? Existe um remédio para isso? Não existe um remédio para isso. Existe simplesmente você pegar para tentar ajudar essa pessoa a ouvir. E aí uma das coisas que as pessoas mais fazem de errado é o seguinte: nem todo depressivo vai cometer suicídio e nem todo suicida é depressivo. Nem todo. Isso não é uma relação em conjunto. Nem todo vai ser assim. E a depressão existem fases. Eu posso ser um depressivo e sair para trabalhar todos os dias e postar altas fotos. Eu posso ser um depressivo que me tranco dentro de um quarto e não quero ver ninguém. Então, assim, existem oscilações sobre as depressões. E o suicídio é praticamente a mesma coisa. Primeiro tem que, desde o término de um namoro, até mesmo a falência por causa de algum bem material, o luto também pode gerar isso. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar em consideração. E sempre na hora do diálogo, mas é porque eu também passei por isso e não cheguei a ficar desse jeito. Não faça isso com a pessoa. É igual uma outra questão que está cada vez pior, que é sobre o bullying. O bullying nas escolas potencializa o suicídio. Aí as pessoas me perguntam sempre assim, mas lá no meu tempo eu sofria bullying e eu não tentei suicídio. Você sabe por quê? Aí a gente vai voltar lá no contexto da nossa conversa. Sabe por quê? Porque você tinha para onde voltar. A sua mãe e seu pai estavam dentro de casa. E aí a gente lembra do verso que eu falei. Nós estamos vivendo a época de crianças órfãos de pais vivos. Cadê? Ela vai voltar para quem? Vai voltar para quem? Aí ela é humilhada na escola e vai voltar para onde? Para o pai, para a mãe que nem ali está? Ou às vezes está, mas não quer nem saber?
Será que até que ponto as pessoas vão começar a observar sobre esses detalhes? A brincadeira só tem graça quando todo mundo ri. Se um não está rindo, então não tem graça. Então, isso tudo é levado em consideração. Se a gente for levar a fazer uma retrospectiva fato, nós temos os homens têm uma responsabilidade muito grande, e muitas vezes, só para você ter ideia, o homem virou quase vamos dizer assim, vamos pôr uma estátua. Sabemos que ele existe, que ele é importante, mas tá bom, tudo bem, tá ali. Cadê o dia do homem? Cadê as importâncias sobre o homem? A gente só lembra do homem quando? Desde novembro, né? Mês de novembro. E olha lá. E olhe lá. E qual é a forma educada de falar sobre o Novembro Azul? É um dedo. Potencializando os preconceitos. E as pessoas são tão bitoladas que não conseguem nem entender que para fazer o exame de próstata, até chegar no exame do toque, é feita uma bateria de outros exames. Então, assim, levou como graça. E simplesmente o homem está ficando cada vez mais esquecido. Então as pessoas estão potencializando os atos ruins de alguns. Mas um ato ruim de alguém pode classificar todos? Não. Não deve classificar todos. E é essa que é a questão, o julgamento. Todos acabam julgando um e julgando todos. Então, quando a gente leva em consideração a todas as profissões que os homens exercem, e a todas as questões das obrigações que ele precisa, e tudo aquilo que acontece desde pequeno, quando a gente começa a observar isso vai potencializando em desespero. E aí, quando entra em desespero, ele simplesmente acaba não achando uma saída. Porque também foi potencializado, na maior parte das vezes, o quê? O orgulho. E aí faz o quê? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar do pastor que tentou falar e ninguém ouviu? Nem todo mundo vai virar, nem todo mundo vai virar para você e vai falar assim: oi, por favor, preciso de ajuda, me ajuda. Às vezes vai virar e falar assim: oi, tô com saudade. Às vezes isso é um pedido de socorro. Às vezes as pessoas podem te mandar uma mensagem do nada, né? Uma coisa que eu sempre falo, aparece aquele defunto que as pessoas falam, né? Fulano, amigo que nunca aparece, mas do nada aparece. Tá querendo pedir alguma coisa. Que seja, mas que bom que lembrou de você. Não vamos ser mesquinhos. Não vamos ser tão amargos a ponto de ser guardar rancor. Se ele veio atrás de você, é porque ele acredita que você pode ajudar de alguma forma. Então vamos amar mais do que julgar. O julgar é destrutivo. E não precisamos disso. Falta alguns minutinhos só para a gente encerrar nossa live, porque o Instagram limita a 1 hora a live. Para a gente encerrar, antes de você poder falar como é que o pessoal pode te encontrar, como é que eles podem acessar ao Projeto Liberté, como é que eles podem fazer isso, ou até recomendar para alguém também esse tipo de projeto. Falar para a gente rapidinho, o homem, por exemplo, ele precisa de ajuda. Tem uma faixa de idade que ela é mais crítica, ou em qualquer época ele vai precisar. Ou tem assim, olha, normalmente os homens eles têm uma tendência a essa questão. Talvez alguém que esteja na live aqui, eu sei que é difícil você colocar aí, sim, de vez em quando eu tenho uma vontade de morrer. Eu já vi algumas pessoas defenderem de que todas as pessoas já, em algum momento da vida, já desejaram morrer. Daí, você ter uma tendência suicida já é uma outra história, já é outra história, já precisa de outros desdobramentos. Neste contexto aí, é bem capaz de que a pessoa tenha assim, vontade de morrer para tentar fugir da situação. A tendência suicida é porque ela já não aguenta mais sentir a dor daquela situação que está ali, culminando ele há muito tempo. É diferente. Então não podemos generalizar. Tudo que é generalizado, tudo que é extremo acaba se tornando patológico. Então, como que a gente pode classificar a idade? Existem livros que falam que o homem atinge a maturidade com 31 anos de idade. Isso é regra? Não.
Porque eu conheci já garotos de 17 anos que têm uma maturidade enorme, que excede até a minha, que tem 32. E já conheci homens de 45 anos que eu falo assim, misericórdia. Entendeu? Então isso não significa. Idade só são números. A gente tem que observar o contexto que essa pessoa vive. É o contexto do que ela vive. E a vivência que a gente está dizendo é a vivência dentro da cabeça dela. A idade emocional, não a idade fisiológica. Idade fisiológica são números. Só são números. É só para a gente cantar parabéns no final das contas. Mas a idade emocional é o que deve ser levado em consideração. Sim, alguns vivem, na verdade, uma vida repetida. Na verdade, ele não tem 40 anos, 50 anos, ele tem 20. E repetiram o ciclo da vida inúmeras vezes até hoje. Então, na verdade, é necessário amadurecer. Eu acho que o amadurecimento em todas as áreas, inclusive na emocional, ela torna a mente mais protetiva para situações como essa. Marcos, fala para gente, para quem estiver na live e para quem vai encontrar depois essa live gravada no canal da igreja, da Primeira Igreja Batista São Cristóvão, como é que o pessoal faz para encontrar você, quais os acessos que se tem e como encontrar o projeto, como acessam ao projeto? Então, depois é só vocês entrarem no meu Instagram. Lá no meu Instagram vai ter o meu número, vai ter meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo. Lá também vai estar explicando sobre o projeto Liberté. Eu posso explicar mais. Se vocês tiverem conhecimento de alguém que esteja passando por qualquer dificuldade emocional, pode vir falar comigo que eu vou orientar vocês. Se a pessoa quiser ajuda, pode falar que ela pode vir falar comigo, que a gente vai conversar. Às vezes um bate-papo de 10 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, às vezes isso ajuda bastante. E aí a gente vai começar a fazer isso. Quanto mais pessoas ajudarem, sem julgamento, pode entrar no terapeuta, arroba, né? Terapeuta Dalmaso, que é o meu Instagram, e aí a gente por lá pode me chamar que eu vou estar todos ouvidos para tirar qualquer dúvida. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estarei à disposição. Então, gente, tá aí o Marcos, especialista nessa área, aí com uma iniciativa e um projeto incrível, fantástico, de prevenção ao suicídio, e que Deus continue abençoando ele aí nesse projeto, que não continue não se perdendo ninguém. Meu cachorro aqui me desligou a minha luz, mas que a gente continue aí não perdendo ninguém e muito sucesso nisso. Espero que outros terapeutas também que estiverem assistindo essa live se prontifiquem, entre em contato para que a gente possa ir de repente num trabalho em conjunto estarmos aí oferecendo esse tipo de suporte, de auxílio. Gente, aproveitem o momento que estão em casa, observem uns aos outros. Mais uma vez, obrigado, Marcos, pela participação aqui nessa live. No final, o Marcos vai escolher um número. Quando eu fechar a live aqui, eu vou ver quantas pessoas participaram e o Marcos. Gente, é ele que fica desligando a luz. Ele desliga a luz, entendeu? Esse aqui, ó, desliga a luz. Então, assim, ele passa aqui e desliga. Então, a gente está terminando nossa maratona de lives. Você pode encontrar as 5 lives, inclusive a de hoje, no canal da Primeira Igreja Batista São Cristóvão. E a gente passou sobre vários temas lá. Mais uma vez, brigadão, meu amigo, aí, pela dupla parceria, que foi aí preletor do Arqueiros, 2019. A gente não sabe como é que a gente vai funcionar aí com Arqueiros nesse ano. Mas fica ligadinho aí, mesmo quando encerrar a live, fica ligado lá nos meus stories que eu vou dar aqui quem foi o ganhador do livro O Lado Bom do Estresse. Isso aí. Muito bom. Um abraço aí. Gente, brigadão para todo mundo que participou. Fica ligadinho aí, daqui a alguns minutinhos eu vou colocar quem ganhou o livro. Um abraço. Obrigado para você.